porque mexe com alguns cristãos que querem escutar a música do mundo e querem continuar sendo crente, dizendo que isso não afeta eles. Vai afetar. Pode não afetar assim de cara, mas vai... Você acha mesmo que... Não, eu não acho, eu sei. Eu vai tenho afetar. que abandonar meu Foo Fighters? Vai afetar. Se o cara do Foo Fighters se converter, for batizado com o Espírito Santo, aí a fonte dele começa a ser o Espírito Santo. E aí você pode começar a ouvir o que ele compor a partir daquele momento que ele se converter. Porque a partir daquele momento, a fonte dele de inspiração vem do céu. Não existe só música do céu. Infelizmente, quando o diabo caiu, ele não perdeu o poder de fazer música, não foi tirado dele o poder de fazer música. Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. E Isaías falou isso no capítulo 14, verso 11, se não me engano. Se alguém pudesse só checar para mim, porque às vezes eu confundo se é capítulo 14, verso 11 ou se é capítulo 11, verso 14. Mas eu acho que é capítulo 14, verso 11. Ele diz assim: derrubado está na cova ou no céu. Derrubado está na cova. Na cova é o céu, que é o inferno. Então Isaías vê o diabo caído no inferno. Ele fala: derrubado está no inferno a tua soberba e o som da tua música. Isaías vê o diabo caído no inferno com a música dele, com o poder de fazer música dele. E ele fala: por baixo de ti uma cama de vermes e por cima uma cama de vermes. Achou? É esse mesmo? 14 e 11. Isaías 14 e 11. O que fala? Aqui... Aqui tá numa outra versão, mas ele tá dizendo assim, ó: está derrubada até o Seol, a tua pompa, o som dos teus alaúdes. Seol é inferno. Seol, isso, Seol. É o inferno. O som dos teus alaúdes. Alaúde é a harpa, tá? Os bichinhos debaixo de ti se estende e os bichos te cobrem. Por cima, vermes por cima e por baixo, ou seja, o diabo está no inferno, Isaías vê ele no inferno, caído, com vermes por cima e por baixo, e com a harpa e com a música dele. Entendi. Ele foi o primeiro ministro do altar, aonde eu te dou a base bíblica para ele ter sido o primeiro ministro do altar. Ezequiel 28, a partir do verso 11 e 12, você vai vendo, chega um momento que Deus mostra ele sendo criado e a música sendo criada pela primeira vez. Vê se você acha com ele. Eu acho pra você. Certo? Ezequiel 28. O que acontece? O diabo, antes dele ser diabo, ele era o chefe da música do céu. Ah, é? Sim. Deus, quando criou a música, ele fez, depois dele criar a música, uma estrutura no céu. Uma estrutura de quê? De organização de orquestra. E quando Deus fez essa estrutura de organização de orquestra, Deus colocou ele era o querubim da guarda ungido, como chefe da música. Ele era o maestro. Ele era aquele que liderava a orquestra celestial. Ele tinha um pedacinho do brilho da estrela resplandecente da manhã, de Apocalipse 22:16, que Jesus fala: eu é que sou a estrela, em Apocalipse 22:16. Mas ele era conhecido como Estrela da Manhã, né? Mas por que ele também tinha o nome de Estrela da Manhã? O diabo. Porque ele recebeu um pedacinho desse brilho e ele se assemelhava à Estrela da Manhã. Tá. Sabe? Tipo assim, quando o filho imita um pouco o pai, tem uma coisa do pai, uma característica, e você chama de apelidinho. Sei. Então ele foi chamado do apelido da estrela. Em Apocalipse 22:16, Jesus diz: eu é que sou a estrela da manhã. E eu é que sou, ele fala para os dois povos, o povo que não é judeu e o povo judeu. E eu é que sou, ele fala para os judeus, a raiz e a geração de Davi. Então ele fala para dois povos. Para o povo que não é crente, que não era judeu, ele fala assim: ei, para de adorar os outros, porque eu que sou a estrela. É demais. Ele fala: eu sou a estrela. Porque a gente levanta as pessoas como estrelas, sem perceber. Até pastores, até líderes são levantados, né? Então, o que acontece? Existe uma ilusão muito grande no meio cristão, e eu nasci na música do mundo. Tenta imaginar o que é pra mim você falar isso aqui pra vocês. Em volta de você... Eu não tô falando uma coisa que não me custou. O que você teve que abandonar para você ser crente? Eu tive que abandonar um cigarro. Eu tive que abandonar a imoralidade sexual. Eu tive que abandonar um pecado ou outro. Sabe o que eu tive que abandonar? Toda a minha carreira sólida. Porque um dia Jesus aparece para mim e me diz assim: shows são cultos. Todo show é um culto disfarçado. Quem está sendo adorado no seu culto? Aí eu pirei. Porque eu não sabia. Eu não estava invocando ao Senhor. Quando eu entendi que shows eram cultos, quando ele começou a me mostrar que não existe música neutra, toda música vem inspirada ou do céu ou do inferno. Não existe música neutra. E o mais difícil é isso. Porque a gente tem uma história desde criança com memória musical. No nosso cérebro tem um MP3.
O MP3 foi criado à imagem e semelhança da gente. A ideia começou em Deus. Foi colocado na nossa cabeça um MP3, entendeu? Dentro da gente tem uma orquestra. De modo que, se eu começar a cantar agora Florentina, Florentina, você vai ficar com Florentina, Florentina na tua cabeça. Já fiquei. Pronto. Por quê? Porque eu dei um play. Eu dei um play no teu MP3, entendeu? Se eu começar a cantar o Regis Danege, entra na minha casa, eu rouca, saindo da faringite. Entra na minha vida. Aí você já cantou o resto, mexe com o resto, já tocou. Por que tocou o resto? Não precisa cantar o resto. Porque existe um MP3 cerebral. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Ele é produtor da música. Essa loucura. Entendeu? Exatamente. Tudo começa a ser tocado. Entendeu? Só que quando Deus fizer novos céus e nova terra, ele vai aniquilar todas as ondas sonoras. A física diz que a onda sonora é perpétua na nossa dimensão. Olha que covardia. Como que é a onda sonora? É perpétua? As ondas sonoras são perpétuas. Ou seja, por que temos que adorar com a congregação, com a igreja? Por que a igreja, independente da placa, tem que se reunir para adorar? Quando nós unimos com a igreja para adorar, nós não estamos ali fazendo gracinha, clubezinho, gospel, não. Nós estamos ali contra-atacando todo o som contrário. Som de maldição, som de palavrão, som de coisa ruim que a pessoa falou, de alguém que amaldiçoou o outro, xingou o outro. Todas as ondas sonoras são perpétuas, mas quando Deus formatar a terra, ele vai fazer novos céus e nova terra. Quando ele fizer novos céus e nova terra, não existirá mais onda sonora contrária. Não existirá mais nenhuma música do Foo Fighters. Não existirá mais nenhuma música do mundo que não veio inspirada pelo céu. Não existirá mais música que não é para adorar e exaltar o rei. Então isso é difícil, porque se você não é capaz de abrir mão de tudo por ele aqui, quem diz que você é capaz de abrir mão lá? Se você não é capaz de ser leal a ele aqui, por que você acha que você vai ser leal a ele lá? Se você não é capaz, você casou com a sua mulher. Quando você casou com a sua mulher, você fez uma escolha. Escolher é renunciar. Escolher ela é renunciar a todas as outras. É fácil? Lógico que não. Mas você tomou uma decisão. E a coisa mais difícil da vida é tomar decisão. Quando você tomou essa decisão, você escolheu ela, todos os dias da tua vida você tem que escolher ela de novo. Sim. Independente do que acontecer. Isso é uma aliança. E por que a igreja é a noiva de Cristo? Porque Deus está fazendo uma similaridade a essa relação de aliança, de fidelidade. E por que Deus não aniquilou a música do mundo? Por que ele deixou o diabo continuar fazendo música? Porque ele quer justamente que existam outras mulheres, entendeu? Ele quer que existam outros noivos para a noiva escolher se vai ser fiel a ele. Se só existisse você de homem no mundo, era fácil saber que tua mulher é fiel a você. Então... Tava chuchu beleza. Adão e Eva tava de boa. Tava de boa. Tua mulher, ela nunca precisaria provar lealdade a você, mas como tem outros caras, mais novo, mais bonitão, Eva não ia mais falar, dinheiro. deixa eu ver seu WhatsApp aí, Adão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Exatamente. Como é que você sabe que a tua mulher é fiel a você? Todos os dias ela tem que te escolher de novo. Todos os dias, independente do que vocês estiverem vivendo. E Deus nos deu essa chance. Ele não aniquilou as artes profanas. Ele não aniquilou as tentações. Ele não tirou porque ele quer saber quem ama ele. Ele quer saber quem é fiel. É barra pesada. Ser crente não é pra fraco, cara. Ser crente é pra quem quer. É muita doideira. Você quer ser um cara doido? Você vira crente, santo. Você quer ser um cara muito louco mesmo, mas muito doido. Não tem pra ninguém, cara. Não tem pra cocaína, pra maconha, pra crack. Não tem pra ninguém, cara. Você tem que ser muito louco. Pra você ser um cara que... Você tá numa roda. O que aconteceu na tua vida? Entendeu? Com os teus amigos e que você não se mistura, você tem que ser doido. Você leu já o trecho? Vamos ler, olha. Eu queria Ezequiel depois saber 28, como foi sua conversão. Depois. Vou terminar. Tá. Ezequiel, pode correr? Pode ficar tranquilo? Claro. Vambora. Estavas no Éden. Não quero não. Tô ótimo, porque se eu tomar café aqui, eu vou ficar igual aquele esquilinho dos não sem floresta. Você lembra quando ele toma o René? Sei. É um refrigerante. Vou ver tudo em câmera lenta. Eu queria um cafezinho daquele lá com leite. Eu tô maravilhosa. Eu quero só uma água. Tem aqui, né? Nossa água. Vamos lá. Ezequiel 28 vai falar dele antes dele ser o diabo. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa tu te cobrias. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Outras traduções falam assim, que ele tinha ao redor da roupa ornamentos, porque muda um pouco esse pedaço. Tá. Só que todas vêm falando de pedras preciosas. Deus está falando através de Ezequiel, mostrando quem ele era antes dele ser diabo. Está falando desse ser que estava no Éden, que era um ser sobrenatural, no jardim de Deus, e ele se cobria da pedra preciosa. Lembra que o tabernáculo na terra era um retrato do céu na terra. Quando Deus mandou o tabernáculo, ele queria falar para o homem como é que o céu funciona. Então Deus falou assim... Os véus... Ele falou assim, tudo era paralelo.
paralelo. Ele falou... Tudo era uma metáfora? Tudo era uma metáfora do céu. Então, Tá. quando o véu se rasga na terra, se rasga no céu, Entendi. beleza? Tudo é metafórico, inclusive a roupa sacerdotal. Aqui está sendo descrita o que cobria o peitoral do sacerdote. Certo. Então, aqui ele fala de o primeiro sacerdote do céu. Como é que você sabe? Você vai ver, ó. Tá. Todas as pedras preciosas cobriam teu peitoral. Ali. Qual é a metáfora pra isso? É de uma importância? De uma roupa que ele usava. Como é que a gente sabe que ele é o primeiro sacerdote? Diz aqui, ó. Em ti se faziam pífaros e tambores. No dia em que você foi criado, foram eles o quê? Preparados. Está falando que no dia que ele foi criado, o querubim da guarda ungido, que depois virou o diabo, a primeira roupa sacerdotal do céu foi preparada e os primeiros instrumentos musicais foram preparados no dia que ele foi criado. A Bíblia está contando pra gente que ele foi o primeiro sacerdote e músico do céu. Agora vai começar a quebrar tudo. Tu eras querubim ungido para cobrir, ou querubim da guarda ungido. E te estabeleci. Permanecias aonde? No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas ou no brilho das pedras andavas, dependendo da tradução. Aqui, o Monte Santo de Deus é o mesmo lugar que a Bíblia fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte? O monte é o altar. Que eles, quando viam, não sabiam escrever o que eles estavam vendo, que era uma visão sobrenatural. Eles viam o altar. Então, quem estava lá no altar, invocando, adorando e celebrando com a orquestra ao redor do trono? Quem? Lúcifer. Ele era, não era o Lúcifer o nome dele. Como que o nome era? dele era querubim da guarda ungido. Ah, não tinha um... Não era Lúcifer. Esse nome não era dele. Era querubim da guarda. Então, ele era um anjo que tinha uma posição diferenciada. E ele estava fazendo toda a produção lá da música. Então, tu eras o querubim. Tu eras o cara. Tu tava lá em cima do brilho das pedras. E sem pendrive, ele tava sem soltando pendrive. som, não era um... E era aquela... E o altar todo acende. É uma coisa... Tipo os embalos de sábado, quando o John Travolta... que ele aquilo pisa ali e acende. é aquela pegada ali. Nossa. Agora vai quebrar tudo, ó. Verso 15 vai quebrar tudo agora. Tá. Perfeito tu eras nos teus caminhos. Presta atenção, gente. Perfeito tu eras nos teus caminhos. Desde o dia que você foi criado até que aconteceu o quê? Se achou o quê? Iniquidade em ti. O que é iniquidade? É o pecado do qual a pessoa nunca se arrepende. A iniquidade é o pecado que cria raiz, a pessoa acostuma e não se arrepende nunca da iniquidade. Ele não se arrependeu. Ele entrou num lugar onde ele não se arrependeu. Ele quis a glória para si, quis roubar o lugar de Deus, quis se assentar na cadeira de Deus, quis tomar o lugar da liderança. E aí começa a queda dele, ó. Na multiplicação do teu comércio, o comércio é porque ele fabricava. O que ele fabricava? Artes. Principalmente a mãe das artes, que é a música. Na multiplicação do teu comércio, encheu em teu interior de violência e você pecou pelo que eu te lancei profanado fora do altar do Monte Santo de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor no meio das pedras afogueadas, querubim da guarda. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele corrompeu a arte dele. Ele corrompeu a música dele. E por terra te lancei. Ele caiu, lembra da queda dele? Pá, olha a queda dele. Caiu pra cá. Diante dos reis te pus. Quem são os reis? Nós. Jesus é o rei dos reis. Somos os filhos dele, herdeiros dele. Diante dos reis te pus para que te olhem, ou para que te contemplem, outra tradução. Pela multidão das tuas iniquidades, foram muitas. Começou uma sequência de iniquidades. Pela injustiça do teu, Cadê? Comércio. Presta atenção na palavra comércio. Ele fabricava algo. Ele era provedor de artes. Comércio. Mas ele vendia pra quem? Não era venda. O que era? Comércio em si aqui não era que ele negociava por venda. Ele era o produtor. Ele era o comércio de produzir. Entendi. Ele produzia. Ele era o chefe da produção das músicas. Entendeu? Pela injustiça do teu comércio, porque é injusta a música dele. É injusto o que a música do mundo faz. É injusto. Profanaste os teus santuários. Ou seja, foi profanado, ele foi profanado, aí o espírito sai dele, ó. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Porque o Espírito Santo, quando ele vai passando, a Bíblia diz que a obra vai ser provada pelo fogo. É o fogo do Espírito. Se for palha seca, vai queimar. Se for ouro, vai refinar. Então ele fala que o Espírito saiu dele, foi saindo queimando. E olha o que sobrou. Te reduziu, te consumiu e te retornei cinza sobre a terra. Não sobrou nada de bom, ele não tinha nada de bom. Ele era palha seca, só tinha maldade, ele estava corrompido. E aos olhos de todos os que te veem, que te contemplam, todo mundo vai ver o fim dele. Aí agora aqui é o final. Eu creio que aqui o 19 é o Vale de Megido. É a minha interpretação pessoal, ok, gente? Tá. Se tem alguém que tem uma interpretação diferente, eu respeito. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Todos nós sabemos que ele existe, o diabo.
em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirás. Ou seja, ele será aniquilado para todo sempre. Está escrito, o fim dele está escrito, e ele odeia isso, né? Porque o que ele queria? Ele queria conseguir vencer, e ele não vai poder vencer. Ele pode fazer o que ele bem quiser, tentar do jeito que ele quiser. Ele nunca vai conseguir vencer, porque Deus já estabeleceu o dia da derrota dele, e o dia do fim dele já está escrito. Então ele fica tentando carregar com ele quem ele puder, né? E aí depois em Isaías capítulo 14, que a gente estava falando, já foi derrubada na sepultura a tua soberba, e com o som das tuas violas, ou alaúdes, e os vermes debaixo de ti, bababá. Como você caiu do céu, aqui fala Lúcifer, porque, na verdade, eles tentaram abreviar estrela da manhã para Lúcifer. Mas, na verdade, se você colocar em qualquer outra tradução, a Bíblia paralela, vou colocar para você a minha tradução favorita, revista e atualizada. Você vai ver aqui, no verso 11. Olha que interessante. Não é Lúcifer. O nome original não é Lúcifer. Olha aqui, Diz assim, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Quem é a alva? Jesus. Quem é a alva? A alva é a estrela da manhã, a estrela da alva. Então eles estão falando, você que saiu dele, você que é filho dessa estrela da alva, você parece com ele, você tem um brilho parecido com ele. Ô estrela da manhã, aquele que se assemelha à estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra de novo a queda dele?